Obrigada, Andrea. A situação da contaminação por Covid é difícil em todo o Brasil, mas estudo recente realizado no primeiro trimestre constatou que a proporção de hospitalização e morte de crianças e jovens está caindo. Vamos saber mais detalhes com a repórter Elis Marina. Um estudo técnico da Sociedade Brasileira de Pediatria que faz uma análise dos dados epidemiológicos sobre Covid-19 em crianças e adolescentes, dos jovens em geral. O mapeamento realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria abrange a idade de 0 a 19 anos. E eu converso agora com o Dr. Renato Kifuri, médico pediatra e infectologista, ele que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre um prazer, Elis, falar com vocês, aí os telespectadores da TV Câmara. A questão da letalidade da doença nas crianças e adolescentes apresentada por essa pesquisa. Quais os dados constatados? Letalidade é a porcentagem daquelas crianças que são hospitalizadas pela doença que vêm a falecer. Ou seja, as crianças, nós já sabíamos desde o começo da pandemia, e por onde essa pandemia caminhou pelo mundo todo, as crianças são muito menos acometidas. Respondem por uma parcela muito pequena dos casos graves que sejam hospitalizados e venham a falecer. Entre aqueles casos graves, em 2020, por exemplo, a taxa de letalidade ficou em torno de 8%. Este ano, os dados até fevereiro, pelo menos, já estamos falando de uma letalidade de 6% entre as crianças graves. Preciso deixar claro, não é todos os casos de Covid, não. Então, ou seja, a Covid, com o aprendizado que nós tivemos, isso não aconteceu só na pediatria, com o tratamento e o manejo dessas formas graves, hoje nós estamos conseguindo reduzir a mortalidade, ou seja, a letalidade daquelas crianças que ficam graves, quantas delas vêm a falecer, porque nós aprendemos a lidar e tratar melhor esses quadros críticos. Crianças e adolescentes com Covid que precisaram ser internadas, do total, somente 2,5% eram crianças e adolescentes. Este ano, essa taxa caiu mais um pouco ainda, estamos em 1,80%, 1,8%. Ou seja, parece que até que a distribuição de casos está sendo um pouco menos, as crianças estão sendo menos afetadas. Nós estamos vendo muitos casos ainda de hospitais cheios, pediátricos, porque é menos quantidade proporcional, mas no número total, como aumentou muito o número de casos, a gente acaba vendo também aumentando em crianças, em jovens, em adolescentes, em todas as faixas etárias. Desde que se iniciou a pandemia, muito se fala que as crianças são as que menos contraem o Covid-19. Como se entende essa imunidade? Olha, contraem menos, transmitem menos, têm menos sintomas, adoecem com menos gravidade e morrem menos. Tem várias teorias explicando da resposta imunológica das crianças, da exposição a outros vírus de resfriado que talvez poderia protegê-las melhor, das vacinas que elas tomam na infância. Mas, para mim, talvez a maior ou a mais importante fator que possa contribuir é que as crianças têm menos receptores para o vírus. O vírus, para entrar no nosso organismo, ele precisa se ligar, aquela proteínazinha dela de superfície, numa chave ali, que vai abrir a fechadura da célula e fazer esse vírus entrar. E essas crianças tendo menos esses receptores onde o vírus encaixar, acaba fazendo delas menos vulneráveis à doença. O vírus não entra tanto no corpo dela, quando consegue entrar, entra em pequena quantidade, provoca poucos sintomas, então ao tossir menos, ao espirrar menos, ela elimina menos vírus na comunidade e transmite menos, e com pouco vírus também raramente fica doente grave e vem a falecer. Então essa é a lógica de que a gente procura explicar, porque felizmente as crianças aí são poupadas das formas graves. Mas nós não podemos esquecer dessas crianças transplantadas, que têm câncer, que têm algum grau de deficiência do seu sistema imunológico, são diabéticas, que vivem com HIV. Temos um contingente de crianças pertencentes a grupos de risco que precisarão se proteger da mesma forma que os adultos também. Então, esses estudos de vacinas em crianças estão caminhando e provavelmente essas serão as crianças primeiras a serem incluídas nos programas de vacinação, aquelas com portadoras de doenças crônicas. As medidas de controle de transmissão funcionam também para as crianças. Proteger as crianças é, acima de 2 anos, usar máscara, lavar a mão, jamais aglomerar. Tudo isso é muito importante para a gente prevenir a doença também nessa faixa etária. E lembrar que existem outros vírus respiratórios. Muitas vezes as crianças têm tosse,
tem pneumonias, tem bronquite, tem bronquiolite, e são outros os agentes causadores dessas doenças, não é só a Covid que acomete as vias respiratórias das crianças. Muito obrigada pelas explicações, foi um prazer falar com a senhora. Prazer é sempre meu, um ótimo dia, muito obrigado aí pela atenção, Elise e Carol, uma boa semana para vocês. Voltamos com você, Carol.